Olá, amigos. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pela presença de todos, os que estão acompanhando o estudo aqui ao vivo e também os que acompanharam depois. Obrigado, Tiago, pelo convite para estar com vocês aqui. A gente teve um pequeno problema, por isso não sei se estão aparecendo duas imagens minhas aí, uma do celular e outra do computador, mas foi por causa do som, mas eu espero que a gente consiga caminhar bem aqui. Eu preparei um roteiro para o estudo de hoje, que é a respeito de Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas do Apocalipse. E a gente vai seguir, então, esse roteiro, assim fica mais fácil. O Apocalipse tem algumas dificuldades, algumas complexidades, mas eu creio que a gente pode tentar facilitar as coisas. Tiago, vamos inserir aqui, parece-me que o... Deixe-me ver, a minha tela aqui, que antes estava funcionando bem, agora não está mais. Mas vamos ver. Ela está aberta aqui. Você quer colocar para mim, por gentileza, aí? Você consegue? Ou vou eu mesmo aqui? Veja se deu certo. Olha, está um pouquinho bagunçado aqui, mas possivelmente o pessoal esteja vendo aí. Acho que você teria que colocar aí a tela inteira, né? Para a gente acompanhar. Consegue? Ok. Então, estamos aí às 7 igrejas do Apocalipse, tá? Com meu nome aí, Marcos de Benedicto, e esse roteiro aqui é apenas para a gente conseguir acompanhar melhor. Eu não sei se eu consigo passar aqui, Tiago, ou você que tem que passar aí. O Apocalipse 1 apresenta um quadro magnífico a respeito de Jesus e mostra esse quadro de maneira realmente gloriosa. É o Cristo glorificado, o Cristo no céu, e João tem uma visão e vê Jesus. E essa descrição está em Apocalipse 1, 12 até 16, e é um cumprimento do que o próprio Deus prometeu lá em Levítico 26, 11 a 12. Ali Deus disse que iria caminhar no meio do seu povo, no santuário, juntamente com o seu povo. E agora nós vemos o cumprimento dessa promessa do Cristo glorificado, caminhando no meio do santuário, no meio ali das lâmpadas ou da menorá, e é um cumprimento também do que está escrito em Zacarias 4, 2, 3, 6, onde aparece ali também este retrato, este quadro dessas lâmpadas do castiçal ou da menorá, e aparece ali o poder do Espírito lá em Zacarias. E agora a gente vê aqui no Apocalipse Jesus andando no meio desses castiçais aqui e dessas lâmpadas. Tiago, para não precisar falando aqui, vai me acompanhando aí. Quando eu der um sinal, você já passa aí, por favor, porque eu estou sem controle aqui para passar. Pode passar na tela. Na época que João escreveu o Apocalipse, que foi aí perto do ano 100, um pouco antes, ele já era bem velhinho, talvez tivesse uns 85 anos, ou próximo de 90 anos, e isso é um sinal de que Deus pode se revelar mesmo para as pessoas idosas, né? Não tem idade, pode ser jovem, pode ser idoso. Deus não faz essa separação entre as pessoas e deu visões maravilhosas para João, ali na ilha de Patmos, no Mar Egeu. E naquela época havia um imperador chamado Domiciano. E esse Domiciano, ele era irmão do general Tito, aquele mesmo que conquistou Jerusalém, que destruiu o templo em Jerusalém. Ele era o filho mais novo de Vespasiano. Vespasiano era o pai do general Tito. Esse Tito foi aquele que fez o trabalho ali em Jerusalém, que acabou destruindo. E esse Domiciano era dessa família flaviana imperial,
E ele era assim, recebia umas honras e tal, mas ele, na verdade, não tinha funções muito importantes, não. Mas depois ele se tornou imperador e ele investiu em algumas áreas, entre elas ele começou a cunhar moedas, a lançar moedas. E essa moeda aqui, à frente, o verso, nós temos à frente um pouco da cara dele, e no verso ele colocou o filho dele sentado em cima de um globo e circundado por 7 estrelas. Se você olhar bem aí, você vai ver que tem 7 estrelinhas ali. E Jesus, em Apocalipse 1:16, aparece como aquele que está com 7 estrelas na mão direita. O Apocalipse ele é muito baseado no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, e não necessariamente na cultura da época, na cultura greco-romana. Mas, em alguns pontos, o Apocalipse acaba fazendo uma polêmica contra o espírito que havia naquela época, contra o imperador ser adorado como Deus. O imperador era adorado como Deus em algumas cidades dessas aqui das 7 cartas, e também, às vezes, colocavam parênteses. Nesse caso aqui, nós temos o filho do imperador. E João agora apresenta Jesus como aquele que é divino, real, verdadeiro, filho de Deus, e não simplesmente esse aqui, o filho do imperador, mas apresenta Jesus como filho de Deus e com as 7 estrelas na sua mão. Isso é uma contraposição ao pensamento daquela época. Próxima tela, Tiago. Aí, esse Jesus glorificado que aparece ali, eu creio que no último estudo, já foi tratado aqui pelo pastor Eduardo Rueda, doutor Eduardo Rueda, um pouco do comecinho do Apocalipse. E agora, nesse contexto, Jesus disse para João que ele iria dar uma mensagem para João. João deveria escrever para 7 igrejas que estavam na Ásia ali. Notem, se você olhar aqui para esse mapa, você vai ver do lado esquerdo, ali embaixo, escrita a palavra Patmos. João tinha sido exilado ali, e agora essas igrejas estavam quase de frente para o mar, e elas formavam uma espécie de círculo ali dentro da beirada do litoral ali do mar Egeu. Então, começava com Éfeso, depois de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente tinha também igreja em Colossos. O apóstolo Paulo, depois de Laodiceia, descendo do lado direito, você vê que tem a palavra Colossos. Paulo escreveu para os colossenses. Tinha igreja também, em algum momento, em Hierápolis e em outros lugares ali, mas Deus escolheu essas 7 igrejas para representar as igrejas daquela época. E então foi para esse grupo de igrejas que formava uma espécie de circuito. Se alguém começasse ali por Éfeso, andando mais ou menos aí 50, 60, 70 quilômetros, de Esmirna para Pérgamo, um pouquinho mais longe, mas o restante é tudo nessa faixa de 50, 60 quilômetros, um pouquinho mais, de uma para outra. E essas igrejas tinham um circuito de correio ali. E o apóstolo não mandou uma carta comum do correio, mas ele mandou uma carta que veio diretamente do céu, revelada por Jesus, para chegar até essas igrejas, e chegar até nós, cerca de 2.000 anos, quase 2.000 anos depois também. Próxima tela. Nós encontramos agora algumas visões a respeito dessas igrejas. Vocês já viram também que nós temos algumas escolas de interpretação do Apocalipse, de Daniel, das profecias, não tanto clássicas, mas as profecias apocalípticas. O Apocalipse é que deu nome a essas profecias apocalípticas, que tem essa alta voltagem aqui, muito simbolismo, muita coisa que pega um espectro grande da história e que mostra a ação de Deus, a intervenção de Deus num contexto de sofrimento, de perseguição às vezes, com presença de anjos. Esse é o tipo de literatura apocalíptica que já existia na época de João, mas ele inaugurou esse gênero de uma maneira mais concreta com o seu Apocalipse. E tem a visão preterista, é a visão que olha para o passado, o pretérito. E a visão desses autores que seguem essa escola, eles acham que tudo já se cumpriu basicamente na época de Jesus,
Na época da destruição de Jerusalém, não ficou muita coisa mais para frente, não. Por isso, eles acham que essas igrejas receberam essas cartas para aquelas 7 igrejas históricas da Ásia Menor e acabou. Tem uma mensagem espiritual para nós, mas não tem muito significado mais, porque o significado maior, principal, seria para aquelas igrejas geográficas históricas ali. Mas tem uma visão preterista que é mais acentuada ainda, que é a próxima visão agora aqui, que a gente encontra, que é uma visão recapitulativa, que a gente pode chamar, é uma visão super, hiper preterista, é um preterismo absoluto nesse caso. Este autor aqui, David Chilton, ele era um pregador, acabou morrendo do coração uns anos atrás aí, mas ele escreveu um livro que foi bastante influente. E esses seguidores dessa corrente preterista acharam que ele era bem convincente. E o que ele falou sobre as 7 igrejas? Ele disse, olha, essas 7 igrejas não se referem aqui, são simbólicas, mas não se referem às igrejas cristãs, mas se referem às igrejas ou às fases do povo de Deus no Antigo Testamento. E aí ele dizia que Éfeso correspondia à criação, porque tem alguma coisa que Jesus apresenta ali, tem ligação com alguma coisa de criação. Depois, Esmirna, ele pôs equivalência com a era patriarcal. Pérgamo seria a fase da peregrinação de Israel. Tiatira, período da monarquia. Sardes, profetas, porque a carta para Sardes fala alguma coisa de profetas, falsos profetas ali. Filadélfia seria a fase do exílio, daquele pessoal que está sofrendo, mas voltaria. E Laodiceia corresponderia ao primeiro século, aos judeus do primeiro século. Só que essas cartas não dão margem para você fazer essa aplicação lá ao povo de Israel do passado. É interessante, mas se você olhar bem para as cartas, no capítulo 2, capítulo 13, você vai ver que Jesus coloca ali, através de João, ou João escreve através da revelação de Jesus, aquele que vencer, eu vou dar, são coisas futuras, para frente, não para trás. João não está falando daqueles que venceram, não está falando do povo do passado, está falando do futuro. E tem uma outra visão aqui que a gente encontra, que é a visão, pode passar, que é a visão histórico-profética, que corresponde ao historicismo. A escola historicista é aquela escola que aplica as profecias ao longo do tempo. Tem algumas que já se cumpriram na época de Jesus, na época de João, na época da Idade Média, algumas que vão se cumprir no futuro. A volta de Jesus, por exemplo, está no futuro. A perseguição grande teve uma no passado, na época da destruição da Babilônia, mas tem outra tribulação ou perseguição muito forte que vem pela frente, que o Apocalipse coloca, Mateus fala também nos evangelhos, Daniel fala, isso está no futuro, não está no passado. E então essa visão histórica profética, ela já vem de longa data. Não é só os historicistas agora modernos que defendem ela. Philip Schaff, por exemplo, ele já falava, é um historiador da igreja lá do passado, aí, ele já falava sobre isso. Essas datas que estão colocadas aqui são datas aproximadas, não são datas exatas, mas aproximadas, que a gente pode aplicar. Então, nesta visão historicista, profética, cada uma dessas igrejas representava a igreja histórica, geográfica do tempo de João, ali na Ásia, mas também representava uma fase da história. Ou seja, nós temos uma aplicação para as igrejas históricas, geográficas da Ásia Menor, para todas as igrejas daquela época, mas também para os períodos que viriam sucessivamente. E a gente encontra alguns indícios disso. Éfeso equivaleria, por exemplo, ao primeiro século, à época dos apóstolos. É uma época ali de amor, mas o amor estava esfriando já. Depois, Esmirna foi uma fase de perseguição. Então, viria aí até o terceiro, quarto séculos. Lembra-se quando a gente fala aqui nos anos 300, a gente está falando do quarto século. Tiatira viria de 538, quando a igreja ganhou
ali com o decreto de Justiniano, muito poder para o líder da Igreja de Roma. Isso foi de 538 até 1517, na época da Reforma, no VI século. Então, foi uma fase que estes intérpretes acreditam que corresponde a isso. Sardes pegaria aí do tempo da Reforma até 1798, que foi a fase lá na frente que Napoleão, de repente, veio e tirou o poder romano através do seu general Berthier. Então, ali houve uma mudança. Filadélfia corresponderia de 1798 até 1844, foi uma época de muita ação, expansão, de missionários que foram para muitas partes do mundo, para a África, para a Ásia, para algumas partes da Ásia, não do Oriente, lá, Oriente Médio, mas da Ásia, aqui ligado com China e outros países. E depois, Laodiceia seria aqui de 1844 até o fim. É interessante que uma frase que aparece de bem-aventurança ali em Laodiceia, ela é aplicada lá na frente ao povo do fim, antes da volta de Jesus. Portanto, a gente vê um link. Haveria uma progressão. As datas, eu disse, são sugestivas, não são taxativas, mas são, claro, desse período. E aí a gente vai caminhando na história, então, com as igrejas literais da Ásia, que representavam estas igrejas depois, ali. Na próxima tela, a gente vai ver aqui Jesus... Tiago? Isso. A gente vai ver Jesus dizendo para João o seguinte, Apocalipse 1 e 11. Escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas. E aí Jesus dá o próprio nome das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, não dá para a gente dizer, essas cartas são apenas espirituais, não se aplicavam àquelas igrejas literais, históricas, geográficas, reais, locais que estavam ali, no tempo de João, porque até o nome delas apareceram ali. Porém, será que essa aplicação era só para aquelas igrejas, ou era para as igrejas ao longo do tempo, a igreja cristã? Notem que essas cartas não são cartas comuns, igual às cartas escritas por Paulo, por João, as cartas escritas por Pedro. Essas cartas foram escritas pelo próprio Jesus, portanto, essas cartas têm um diferencial muito grande em relação às outras cartas do Novo Testamento. É Jesus que está mudando. E aqui Jesus, então, manda a carta para cada uma, e a gente nota alguns elementos em cada uma dessas cartas que eles são simbólicos. Por exemplo, cada uma começa falando do anjo ao anjo de tal igreja, que representa a liderança daquela igreja. Depois, a gente tem aqui o fato da carta ser escrita por Cristo. Nós temos as promessas para os vencedores em cada carta. Nós temos no final do Apocalipse, de cada carta aqui também, quem tem ouvido, ouça. Nós temos algumas repreensões que a gente vai mostrar ali, vai ver. Nós temos também o simbolismo do número 7. Portanto, as cartas não foram para todas as igrejas cristãs da época. A gente tinha muitas outras igrejas cristãs naquele tempo. Tinha igreja forte em Corinto, tinha igreja em Filipos, tinha igreja em Colossos, que estava ali bem perto, tinha igreja em Herápolis, tinha igreja em vários lugares. Mas Deus escolheu essas cartas simbólicas, pelas características das igrejas, para representar, então, essas igrejas ao longo do tempo. E representar todas as igrejas de toda a geografia. Tá bem? Então, são cartas que têm esse simbolismo aqui. Caminhando um pouquinho mais. Note que o próprio fato de serem 7 cartas, isso já mostra um simbolismo muito grande. O número 7 aparece no Apocalipse 88 vezes, desculpa, no Novo Testamento, 88 vezes, sendo 55 vezes no Apocalipse. Então, é um número muito simbólico. E esse número, ele vem desde o Gênesis, Deus criando o mundo em 6 dias, descansando no 7º, esse padrão. Esse padrão de 7, ele não existia só na Bíblia, no Gênesis. Na literatura,
do antigo Oriente Médio, que é toda aquela cultura ali da Babilônia, de alguns lugares, o 7 também era importante. E de onde que eles tiraram isso? Eles tiraram do relato da criação, naturalmente, porque em vários lugares havia relatos relacionados com o 7. Assim como tinha lá no passado relatos em várias partes do mundo relacionados com o dilúvio, com criação, e de onde eles tiraram isso aí? Será que os relatos surgiram independentemente em vários lugares, vários pontos? Não, eles surgiram de uma matriz. E essa matriz não foi o Gênesis que copiou os outros relatos, que são mitológicos, tem briga de Deus, uma série de coisas. Não, o Gênesis é um livro maravilhoso porque ele retrata a criação e retrata o padrão de 7 também. E esse é o padrão de Deus, é associado com a perfeição, com a completude, e por isso vem lá. E no Apocalipse a gente tem uma série de símbolos, de sequências de 7 ou de coisas relacionadas com 7. Anjos, vários lugares do Apocalipse, se você olhar os textos, na segunda coluna, capítulo 8, 2, 6, 15, 1, 6, 7, tudo fala de 7 anjos. Depois, cabeças tem 7, eu pus em ordem alfabética aqui. Candelabros, fala em 7. Cartas, 7 cartas. Chifres, 7 também. Colinas, lá no contexto de Apocalipse 17, tem 7 colinas, 7 coroas, 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas que Jesus estava segurando, a gente falou agora há pouco. Depois, na terceira coluna aqui, começando de novo, olhos, menciona 7 olhos, 7 igrejas, 7 pragas, 7 reis, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 trovões, e por aí vai, além de outros 7 que aparecem. Mas aqui a gente tem alguma sequência. Então, o fato de terem sido escolhidas 7 cartas, isso já fala um pouco do simbolismo. Não havia só 7 igrejas, mas é um simbolismo para todas as igrejas do período cristão. Essas cartas, caminhando, essas cartas, então, tinham esse simbolismo de 7, e Jesus aparece ali, nessas cartas, de maneira glorificada. João vê Jesus ali espetacular, realmente maravilhoso. E essa identificação de Jesus no começo de cada carta é tirada, se você olhar, do capítulo 1. Por exemplo, aqui, na segunda coluna, Jesus é identificado aqui no capítulo 2, versículo 1. Se você olhar a identificação de Jesus ali, a gente vai ver a identificação dele mais para frente aqui, cada uma, mas aqui, se você olhar ali em Apocalipse 2 e 1, você vai ver que a expressão que está aqui, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, é o que anda no meio dos 7 candeeiros. Essa expressão foi tirada de 1, 12, 13. Então, todas as descrições de Jesus, no começo de cada carta, elas foram tiradas do capítulo 1, e os versos estão aqui. Se alguém quiser depois, a gente pode mandar para vocês aí, ou postar esse PowerPoint aqui, ou mandar, não tem problema. Eu só não quero que vocês postem na internet, fora, aberto para todo mundo, porque tem imagens aqui que a gente pega, e às vezes tem direitos autorais, ou coisa assim tal, algumas não, mas pode ser que alguma tenha, mas para o consumo de vocês, aí o Tiago pode postar, se quiser, esse PowerPoint para acompanhar mais de perto ali, se alguém quiser conferir as passagens. Então, cada tipo de Jesus no começo vem do capítulo 1, das maneiras que Jesus se apresenta ali. Isso é bastante interessante, porque no capítulo 1 vem a descrição gloriosa de Jesus, de repente, depois no capítulo 2, ele pega um pedacinho de cada uma que fica mais adequado para o começo de cada carta e vai lá e apresenta de Jesus, começa se apresentando daquela maneira também. É igual, por exemplo, se eu fosse escrever uma carta aqui para o Tiago, filho, ou para a Larissa, que é filha, ou para alguns amigos aqui, eu poderia começar dizendo filho como pai, e aqui Jesus ele se identifica com essas igrejas e ele vai falando, então, da maneira que seria mais apropriada para cada igreja. Próxima tela. Nós temos também uma correspondência entre as promessas que aparecem no começo, no fim de cada carta, no começo do livro, e as promessas que aparecem lá no fim do Apocalipse.
Alguns acham que quando João escreveu aqui para as igrejas, ele já tinha escrito o livro porque ele pega a promessa lá do fim. Poderia ser isso ou poderia ser simplesmente que lá no fim ele escreveu aquilo que ele já tinha escrito no começo. Ele já sabia, já tinha tido a revelação de Jesus. Então, por isso, essa revelação, ela aparece no começo como promessa, e esse tema que aparece no começo vai voltar lá no fim do livro do Apocalipse depois. Em cada uma dessas cartas, a gente vê a menção, por exemplo, à árvore da vida, no começo, de Éfeso, e lá no fim. Proteção da segunda morte, coroa da vida, está aqui. Maná, pedra branca, novo nome, está no começo, Apocalipse 2:17, mas está em 22:4. Autoridade sobre as nações, estrelas da manhã, está em 2, 26, 28, mas está lá em 24, 22, 16. Vestes brancas, nome no livro da vida, está em 3, 5, mas está lá no final também. Coluna no templo, a pessoa sendo coluna no templo, Deus gravando o nome dele, o nome da cidade santa, o nome de Jesus na pessoa. Aparece aqui na carta a Filadélfia, mas aparece lá em Apocalipse 21, 22 e 22:4. Reinar com Cristo, sentar no trono dele, aparece aqui no contexto da carta de Laodiceia, mas aparece lá no fim também. Vamos caminhando? Agora, qual é o padrão estrutural aqui? Alguns acham que essas cartas foram escritas dentro do padrão das cláusulas de uma aliança. No passado, a aliança era feita entre um chamado suzerano, que é o chefão ali de uma fazenda, de uma terra, de um lugar, e os seus empregados, que eram chamados de vassalos. E essas alianças, elas tinham cláusulas. E alguns acham que o padrão aqui, no caso das advertências, dos elogios, tal, seguem as cláusulas da aliança. Mas tem outros que acham que o padrão é mais parecido com os decretos dos imperadores, dos reis. Mas essa da cláusula da aliança tem uns estudos bem interessantes que reforçam um pouco mais isso aqui. No caso dos decretos, normalmente tem uma introdução, tem a parte central e tem uma conclusão. As cartas a gente pode dividir dessa maneira, mas a gente pode ver também esse aspecto das cláusulas da aliança ali, mas isso não é tão importante, o importante mais é a mensagem que a gente tem. Passando? Vamos à primeira, isso. Vamos aqui vendo que Jesus começa logo em cada carta, ele começa dizendo: eu conheço, eu sei tudo. No caso de Éfeso, ele diz aqui, eu sei as tuas obras, todas as tuas obras, ou seja, em outras palavras, eu sei tudo que você faz. Conheço o seu trabalho, o seu esforço, a sua perseverança. No caso de Esmina, ele fala: eu conheço o teu sofrimento, a tribulação, a pobreza, a luta. No caso de Pérgamo, ele fala: eu sei o lugar onde você mora, que é o trono de Satanás. Esse trono de Satanás é porque ali tinha muitos templos pagãos, inclusive o templo de Zeus ficava em Pérgamo, e por isso ele fala: é o templo de Satanás, é onde Satanás está. No caso de Tiatira, ele fala: eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas obras mais recentes. Sardes, ele fala de novo: eu sei tudo que você faz, eu sei sua fama está viva, mas você está morta, é só uma fachada, é só uma aparência. No caso de Filadélfia, ele diz de novo: eu sei tudo que você faz, eu sei suas obras, você tem pouca força, mas você guardou as palavras, você se esforça, você é uma igreja legal aí, que batalha. No caso de Laodiceia, ele diz de novo: eu conheço as suas obras, sei tudo que você faz, você pensa que está abafando, é o máximo, mas você não é fria nem quente. E aqui, então, o que eu quero destacar nesse começo é que em todos esses lugares, Jesus começa falando que conhece. E eu queria dizer para você que ele não só conhece a igreja, as igrejas daquela época, as igrejas ao longo do tempo, mas ele conhece o tempo da nossa vida, ele conhece a sua vida, você. Ele conhece onde você mora, ele sabe o que você faz. Assim como ele falou para Pérgamo: eu sei o lugar que você está, você mora. É um lugar desafiador aqui, é um lugar do trono do diabo, né? Da adoração de Zeus, do imperador. É desafiador morar aí. Ele fala para você também: eu sei onde você mora.
Eu sei o que você faz. Eu sei se você luta, se você não luta, se você está vivendo em pecado, se você não está. Eu sei tudo a seu respeito. E aí, depois de falar, eu sei, eu conheço você, ele ainda se ama e ele dá alguns conselhos, normalmente de arrependimento, de mudança, de correção de rota, de rumo. Vamos à próxima tela. Então, nós temos a primeira igreja, Éfeso, que significa desejar. É o comecinho do Apocalipse 2. E Jesus começa ali se apresentando como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que representa o povo de Deus, representa também aqui o santuário de Deus, que tinha esses candelabros e que tinha uma luz que não deveria se apagar. A ideia central é que esse povo não estava perseverando no amor. Já tinha tido mais paixão por Cristo, pelo Evangelho, mas agora está perdendo isso aí. O começo tinha sido muito melhor, mas depois foi esfriando. O problema é que a igreja tinha perdido o primeiro amor, o fervor inicial. O elogio é que eles estavam rejeitando os falsos ensinamentos e estavam sendo perseverantes. A advertência é que deveriam se arrepender e voltar ao primeiro amor. Ou, caso contrário, o castiçal seria removido. Ou seja, a presença de Deus se removeria, ou a igreja deixaria de ser uma igreja de Deus, com a presença de Deus ali. E a promessa é que o vencedor receberia o direito de comer da árvore da vida. Veja que promessa maravilhosa. Adão e Eva perderam esse direito, foram expulsos da sua terra, e agora Deus vem para a primeira igreja e promete: você vai comer da árvore da vida. Ele dá esse acesso de novo, que só é possível através de Jesus Cristo, esse acesso à árvore da vida. Ter acesso à árvore da vida significa viver eternamente, é vida eterna. Agora, depois de apresentar rapidamente cada igreja, nós vamos fazer um pequeno tour pelas ruínas históricas dessa cidade. Vamos fazer um pequeno tour. Eu não tenho dinheiro aqui para pagar uma viagem para vocês, para ir para lá. Talvez os 2 Tiagos aí tenham, Tiago de Benedicto, Tiago Pessoa, eles pagam para vocês, cobrem deles. Eu não tenho dinheiro, não. Mas eu vou oferecer um tour de 3 ou 4 imagens aqui para cada uma dessas igrejas. Então, aqui está Éfeso. Esse aqui é parte de um monumento ali de Éfeso, parte das ruínas de Éfeso. Próxima tela. Mostra aqui também, está aquele prédio lá no fundo. Éfeso era uma cidade maravilhosa, era a cidade, talvez uma das mais ricas, mais importantes ali da época do Império Romano. Éfeso, esse anfiteatro aqui, ele chegava a pegar aí talvez 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Nós temos nossos estádios hoje, mas lá já tinham isso aqui, bastante gente. Éfeso deveria ter talvez quase 200 a 225, 250 mil pessoas. É uma cidade rica, muito importante daquela época, ali do Império Romano. Mas é uma cidade que tinha, por exemplo, ela tinha uma biblioteca de Celso bastante importante ali, foi feita, construída depois. Ela, não, um pouco antes aí, mas ela tinha também um templo gigantesco, uma das 7 maravilhas do mundo, que era da deusa Diana. Então, era uma cidade, Ártemis, era uma cidade realmente importante, com muita coisa famosa naquela época. Caminhando, então a gente encontra agora a segunda igreja, que é Esmirna. O significado do nome é cheiro suave. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, alguém que morreu e tornou a viver. Essa apresentação é bastante boa e apropriada para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, 8 a 11, porque Esmirna viveu num tempo aqui de perseguição, de morte também. E a ideia central aqui é sobre sofrimento, mas fidelidade na igreja. Jesus não repreende diretamente. Se a gente procurar algum detalhezinho, talvez ache aqui, mas assim, repreensão direta não tem nenhuma para Esmirna. Talvez seja porque quando está sofrendo mais, Deus maneira um pouco a mão aí, né, Jesus? E ele não repreende Esmirna. Ele elogia a igreja porque suportou tribulação, pobreza, mas era rica espiritualmente. O pessoal seria perseguido, mas
deveria permanecer fiel até a morte. Aquele versículo que a gente conhece bastante aqui do capítulo 2, ser fiel até a morte, faz parte aqui, né? Dar-te a coroa da vida. O vencedor não seria, então, atingido pela segunda morte. Promessa aqui. Vamos fazer o nosso tour rapidamente pelas ruínas de Esmirna. Aqui está algo das ruínas, pode passando. É interessante que todas essas igrejas estão localizadas no que hoje é a Turquia. E se alguém quiser, então, fazer um tour por lá verdadeiro, dá para ir para a Turquia e aí fazer. A Turquia é um país, teoricamente, assim, mais aberto em relação ao Ocidente, influências daqui, mas é bastante forte no islamismo ali, mas é um país bem mais aberto do que alguns outros ali, né? Próxima tela, essa aqui é mais uma imagem de lá. Não vou identificar tudo, isso aqui é fácil. Vamos à terceira igreja, Pérgamo. Significa altura ou exaltação. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Naquela época, ali em Pérgamo, que também era uma cidade importante daquele tempo, Esmirna não era tanto assim, mas Pérgamo, sim. E, às vezes, o imperador se apresentava, ou o governador, como aquele que, com a sua espada, tinha poder para fazer algumas coisas, para cortar, para matar, para julgar. Mas aqui, o verdadeiro que tem essa espada afiada é Jesus, e não o líder político daquela época. A ideia central é que essa igreja estava comprometendo sua fé ali com os falsos ensinos, era tolerante, esse era o problema, com a doutrina de Balaão, que está relacionado com idolatria e moralidade, e também a questão dos nicolaítas, que parece que vem de um tal de Nicolau. O elogio é que eles tinham mantido a fé em meio à perseguição, deveriam se arrepender, ou Jesus viria com essa espada, que ele já falou no começo ali, e viria com a espada para julgar, não para defender, né? E a promessa é que o vencedor receberia um maná escondido, uma pedra branca com um novo nome. Tem muita discussão sobre o maná, por que maná escondido? Alguns acham que é porque havia uma tradição judaica, e existe até hoje ainda, que fala que na época do exílio do povo de Israel, de Judá para a Babilônia, Jeremias teria escondido ali numa fenda no Monte Sinai a arca com maná. Mas tem outros que acham que esse maná é um maná no céu. E a questão da pedra branca tem também algumas explicações, inclusive a explicação de que a pessoa que tinha essa pedrinha no julgamento, ela poderia receber uma pedra branca, e às vezes algumas pessoas que recebiam essa pedra, elas tinham direito a algumas entradas em alguns lugares lá. O fato é que essa pedra que Deus promete é uma pedra com nome, é como se fosse uma pedra com um novo nome aqui, com uma senha que dá acesso a muitos lugares. Essa é a promessa, então, para Pérgamo. Vamos ver algumas ruínas de Pérgamo agora. Está aí, Pérgamo, caminhando um pouco mais. Essa aqui é a ruína de um templo romano que estava ali onde havia a adoração do imperador. A adoração do imperador ocorria em muitos lugares ali do Império Romano, inclusive nessa região da Ásia, ali das igrejas. E por isso a gente vê essa ênfase em Jesus, em Deus, no Cordeiro, naquele que unicamente é digno de adoração e não seres humanos iguais aí a esses imperadores ou a esses líderes. Acho que tem mais uma tela, está aí, faz parte da ruína também, ou das ruínas de Pérgamo. E nós temos aqui, então, Tiatira, que também não é uma cidade tão importante quanto Éfeso, nem como Pérgamo. E Jesus se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa descrição, a gente já vê desde Daniel, essa descrição de Deus, de Jesus, e aqui no Apocalipse, então, 1, essa descrição maravilhosa. Esse pessoal tolerava Jezabel, que é o nome de uma rainha que veio lá da Fenícia, que Acabe casou com ela, era uma mulher que ficou associada com idolatria, com falsos profetas, com estilo de vida muito extravagante, e ela ficou famosa ali. Foi na época de Elias que ele acabou matando os profetas que Jezabel mantinha ali
E agora essa aqui é uma Jezabel simbólica, que essa igreja estava tolerando. Talvez uma profetisa ali que eles chamam de Jezabel, pelo estilo, pelas coisas que defendiam. E essa igreja permitiu o ensino, então, dessa falsa profetisa, que incentivava a idolatria, a imoralidade. A imoralidade e a idolatria naquelas igrejas, isso é um problema de praticamente todas as cidades, porque havia muitos festivais militares, festivais de associações de comerciantes, algumas cidades eram próximas aqui a portos ou ao mar, e eles faziam muitos festivais e quem era associado ali tinha que participar, se não participasse, a pessoa era discriminada, ridicularizada, só que acontecia muita barbaridade de imoralidade, de idolatria nesse contexto dessa cidade, inclusive dessa aqui. Mas Jesus elogia o amor, o serviço, a fé, a perseverança, a paciência e as obras que eles estavam fazendo, mas Jesus advertiu também para o arrependimento. E, senão, eles passariam por essa tribulação aqui. E a promessa aos vencedores é que seria dado poder sobre as nações e receberiam a estrela da manhã, que é Cristo. Jesus é chamado da brilhante estrela da manhã lá no fim do Apocalipse, outra vez. Vamos à quinta. A quinta não, algumas ruínas de Tiatira. Estamos aqui. Se você for lá, aqui essas imagens, mais uma, serão coisas que vocês vão ver. E aí mais uma ruína. Tiatira, nem tudo foi descoberto ainda, como algumas outras cidades, mas Tiatira tem coisa que ainda está enterrada, precisa ser descoberta. Mas são cidades que misturam as ruínas do passado e um pouco da cidade do presente também. No caso de Esmirna, nós temos lá na Turquia a cidade chamada Izmir. É uma cidade que está lá no mesmo local, só que é uma cidade mais moderna, mas tem essa mistura com as ruínas também. Próxima, Sardes significa canto de alegria. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses 7 Espíritos de Deus, alguns interpretam como 7 mensageiros, 7 anjos, porque a palavra espírito, em hebraico, ruá, ou em grego, a palavra pneuma. Pode ser mensageiro, aqui, nesse caso, mas significa vento também. A palavra anjo significa mensageiro, poderia ser chamado de espírito, de ruá, mas mais provável que seja o Espírito Santo de Deus na sua plenitude. Isaías, por exemplo, Isaías 11, fala ali de 7 características do Espírito de Deus ali. Então, isso aqui pode ser a plenitude do Espírito de Deus aqui. Jesus se apresenta dessa maneira. E a ideia central é que era uma igreja de fachada, aparência de vida, mas estava morta espiritualmente. O problema é que a igreja mantinha essa reputação de vida, de talvez muita atividade, mas não é muita atividade que mantém a espiritualidade. Às vezes a gente pode estar com uma fachada, o apóstolo Paulo fala de aparência de piedade, mas negando a essência da fé. Isso aqui era essa igreja, que tinha esse perfil aqui. Está ali, está vivo e tal, mas está morta por dentro, na sua espiritualidade. E aí Jesus elogia um pequeno grupo remanescente fiel, e aí ele adverta que eles deveriam despertar, se fortalecer o que restava e se arrepender, ou Cristo viria de repente, como vem um ladrão, e aí iria acertar a conta. A promessa é que o vencedor seria vestido de vestes brancas e ter o nome escrito no livro da vida. Promessa maravilhosa também, porque naquele tempo roupa era muito importante para você entrar num lugar, você tinha que ter a roupa. Jesus contou parábola, por exemplo, em que a pessoa entra com uma roupa diferente ali, não entra com a roupa de festa, apropriada, e aí o pessoal questiona ele ali, por que entrou, quem que deixou entrar dessa maneira. Para a gente entrar no céu, estar com Deus, simbolicamente a gente tem que vestir, purificar nossas roupas no sangue de Cristo, e é a roupa da justiça de Cristo que ele nos veste. E ele oferece essa veste branca para entrar, então, no paraíso, no céu, para escrever o nome no livro da vida. Vamos caminhar? Aí está mais uma construção ali de Sardes, mais uma. Outra ruína. Temos aí esses templos lá com suas colunas, né, que hoje restam, caíram,
mas as igrejas continuam. Isso aqui faz parte de uma sinagoga, que veio mais tarde um pouco aí, mas nós tínhamos já uma boa comunidade de cristãos, de crentes, em algumas dessas cidades, nós tínhamos vemos que havia um grupo bastante forte de judeus ali. José fala a respeito de algumas dessas cidades que tinham judeus. E, no caso, depois vieram os cristãos e eles formaram comunidades logo no primeiro século, já bastante forte, acreditando em Cristo como Messias, como Salvador. Vamos para a próxima. Aí mais uma imagem. E agora a sexta igreja, Filadélfia, significa amor fraternal. Jesus se apresenta como santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Notem que bonito aqui, né? Às vezes as pessoas hoje acham que tem todo o poder para disciplinar, para tirar, mas quem tem realmente a chave para abrir, inclusive para abrir as sepulturas, é o próprio Jesus. E aí a ideia central é que Jesus fala que tem a chave no começo e logo depois ele fala que abriu uma porta para essa igreja. Isso é bonito, porque o paralelismo entre ele se apresentar como quem tem a chave e depois fala que tem uma porta aberta para a igreja, para aquele grupo. E Jesus fala isso para cada um de nós. A gente não deveria ler essas cartas como cartas lá do passado ou só para grupos, mas cartas que têm uma aplicação histórica, geográfica, uma aplicação profética, uma aplicação para todas as igrejas, em todas as eras, para períodos sucessivos, mas com uma aplicação pessoal também. E quando Deus fala, eu tenho a chave, ele quer dizer para você também, eu vou abrir uma porta para você. E a gente deveria confiar que ele tem esse poder de abrir portas, e ele abre portas para nós. Ele falou isso para a igreja de Filadélfia, que estava sofrendo um pouco aqui. Ele também basicamente não faz advertência, basicamente não faz crítica para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que corresponde aqui a uma fase das missões aí da época dos reavivamentos na Europa, na América do Norte, aí no século XVIII, século XIX. Profeticamente, a gente acredita que essa igreja se refere a esse período, além de se referir à igreja literal lá daquela época histórica. E aí ele não vê problema sério para a repreensão, mas ele elogia, fala que a igreja tinha pouca força, mas guardou a palavra de Cristo e não negou o nome dele. E aí ele diz que eles enfrentariam oposição, mas deveriam perseverar e conservar o que eles tinham para ninguém tomar a coroa. E aí promete para o vencedor que eles seriam feitos colunas no santuário ou no templo de Deus e receberiam o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome da Nova Jerusalém. É uma promessa maravilhosa também. Vamos ver algumas imagens de Filadélfia, da cidade de Filadélfia. Então, está aí, esses monumentos aí fazem parte da área histórica da cidade. Isso aqui também. Notem que tem uma mesquita que é local de culto aí dos islâmicos, muçulmanos, lá atrás, mas começou com cristão. Aqui, templo pagão do passado. A gente vê uma mistura aí, lá na Turquia hoje, a religião pagã do passado, monumentos cristãos que vieram, e o cristianismo que se tornou forte ali, e depois um pouco do islamismo que veio naquele lugar também. Mas aqui nós temos essas imagens históricas do que era, passou. E, finalmente, a gente chega à última igreja, Laodiceia, que significa julgamento do povo. E Jesus se apresenta como um amém. O amém é aquele que confirma, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa palavra princípio da criação de Deus não quer dizer que ele foi criado no começo, princípio. O apóstolo Paulo ele usa também essa explicação que Jesus é o princípio, mas logo em seguida fica super claro que ele foi o princípio, aquele que criou, e não o princípio que foi criado. É o princípio, é o agente da criação de Deus. E a testemunha fiel e verdadeira, porque, como testemunha, ele fala da verdade e algumas coisas que talvez a igreja de Laodiceia não tenha. E esse povo é o povo final, da fase do julgamento. A gente encontra julgamento aqui relacionado com o povo de Laodiceia, o povo do fim. O julgamento está muito ligado com isso aqui, que é a fase da época
que começou a partir de 1844, quando, de acordo com a profecia de Daniel 8, iniciou o julgamento de Deus, a primeira fase do julgamento. Tem mais duas, uma durante o milênio e a outra, o julgamento executivo, no fim do milênio. Mas essa primeira fase, antes de Jesus voltar, essa fase de Laodiceia, profeticamente. É a fase, a igreja do julgamento. A palavra Laos se refere a povo, e Odisseia aí está relacionado com o julgamento. Jesus, então, vê uma frieza espiritual, mas não é bem frieza. Ele fala aqui de mornidão. Ele fala de um pessoal que não está muito interessado. Um pessoal que está ali, era uma igreja fria, aliás, morna, nem fria nem quente, confiava em suas riquezas, mas era espiritualmente pobre, cega e nua. Essa igreja achava que tinha tudo, era o máximo, com a sua riqueza, lá por volta do ano 60, mais ou menos, ela teve um terremoto ali, e ela é tão rica que até dispensou ajudas de fora. Nós tivemos alguns problemas aqui no Brasil, por exemplo, no Sul, foi preciso o governo federal, aqui, central, mandar recursos, e a gente mandou, ajudou também, eu dei alguma coisa, não tanto, mas mandei também, fiz uma doação, e naquele tempo eles até dispensaram, porque era uma igreja muito rica ali. E essa igreja não recebe elogios, e Jesus disse, você é uma igreja, um pessoal que fala muito, se vê como o máximo, elogia suas roupas, ali tinha também, na área de roupa, eles tinham indústrias têxteis e coisas muito interessantes, riqueza, eles tinham um produto que eles usavam nos olhos, uma espécie de colírio. E aí João, inspirado por Deus, pega e fala, você é uma pessoa cega, você está precisando de um colírio. O colírio que vem é o colírio que vem de Deus, de Jesus. Você está precisando de roupa, acha que está muito bem vestida, mas olha para você, vai para o espelho, note o que você está falando, como você está. Você fala demais, se acha o máximo, mas você não percebe a sua realidade. E aí Jesus fala, arrependam-se, ou Cristo vai vomitar vocês da boca. Ele não vomita, ele só faz advertência. Tome cuidado, está quase. Essa referência ao vômito é interessante, porque ali, uns 10 quilômetros de lá, em Hierápolis, havia uma outra cidade bem forte, em Hierápolis, onde tinha águas termais. E a água ia para lá, só que a água não chegava quente, chegava já meio morna. E aí ela servia para o banho, mas não era aquele banho tão maravilhoso. Para tomar não era muito boa. Eu já morei em alguns lugares aqui na nossa região, não aqui na nossa cidade, onde eu moro, em Tatuí, mas aqui no interior, numa outra cidadezinha, a água não é boa para tomar. E saloba, como o pessoal diz. A gente já morou fora também, naquela região, uma água pesada, tinha que comprar água direto. Essa água não era boa para tomar. O pessoal usava aí, mas se você colocasse na sua boca, dá vontade de vomitar. Tempo atrás, com a minha esposa, a gente foi aqui em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, e lá tem uns banhos, a gente foi tomar um banho lá. E nesse banho, a gente tomou um pouco de água na garrafa, dá para tomar água. Só que tem umas 7 águas diferentes, não sei quantas, mas são várias. E cada uma tem ali. Se você misturar muito, vai ter um desarranjo na barriga sério aí. E é interessante que essa água tem um cheiro forte também. Eu nasci ali no sul de Minas, na região do Poço de Caldas, lá tem uma água dessa, que é uma água tem um cheiro de ovo choco, mas falam que é bastante boa para a pele ali, medicinal. E conheço algumas outras águas aí também, e águas termais. Essa, de lá de perto, era assim, mas quando chegava em Laodiceia, já dava vontade de vomitar se tomasse. E Jesus fala disso aqui. Mas ele fala para se arrepender, promete conceder o privilégio do pessoal reinar com ele, sentar junto com ele no seu trono. Naquela época, o trono não era um trono aqui, uma cadeira alta aqui só, não. É mais parecido com um sofá ali, bem bonito, mas dava para sentar com ele junto. E ele promete isso para Laodiceia, para a igreja da nossa época e para nós também. Vamos caminhar um pouquinho, ver algumas imagens. Está aí a imagem de ruínas de Laodiceia, mais uma. Ruínas interessantes, ali, mais uma. Então, estão aí, essas ruínas normalmente
Algumas só ficam as colunas, né? E o resto cai aqui, o teto, e ficam as pedras, e as pedras gastas. Mas interessante, aí está um batistério de uma sinagoga do passado, e é bastante interessante, antigo também. Vamos caminhar? Então, resumindo, que o nosso tempo já está fechando aqui, a gente vê, no caso, a igreja de Éfeso, aqui eu coloquei um resuminho de cada uma. O elogio para Éfeso é o esforço, perseverança, repreensão é abandono do primeiro amor, perdeu a paixão, perdeu o fogo, perdeu o entusiasmo, e o perfil é um perfil de frieza, de indiferença um pouco. Promessa é a árvore da vida, promessa principal só. Esmirna, perseguição, pobreza, Jesus praticamente não repreende nada, perfil de sofrimento, promete a coroa da vida. Pérgamo, fidelidade, martírio, nós encontramos aqui também, no caso de Esmirna, ou Éfeso. Éfeso era um local que João morou lá, tinha cristãos bastante importantes, e, segundo a tradição, aí, a própria Maria, mãe de Jesus, teria morado lá também. Então, foi uma igreja vibrante, mas agora estava lá, né? Aí, no caso de Pérgamo, fidelidade, martírio, mas muita imoralidade, idolatria, heresia, e ela é uma cidade, uma igreja que transigia, que fechava o olho para algumas coisas ali. E aí Jesus promete o maná, pedra branca, novo nome. Tiatira, Jesus elogia o amor, a fé, serviço, perseverança, paciência. É uma igreja que também tolerava um pouco o erro, a idolatria. Havia um pouco de divisão ali dentro daquela igreja. Mas Jesus promete autoridade sobre as nações, os povos, e promete ele mesmo ali como estrela da manhã. Sardes tinha alguns fiéis, mas é aquela igreja que achava que estava viva, mas estava morta, espiritualmente. Religião de fachada ali. Jesus promete vestes brancas, o livro da vida. Filadélfia, aí tem a igreja da fidelidade, nenhuma repreensão, ação, coluna no templo de Deus e o nome de Deus ali, de Jesus também. Laodiceia também não tem nenhum elogio. Mordidão espiritual, indiferença, trono de Cristo é a promessa. Vamos caminhar para a gente quase encerrar aqui, mas um elemento que aparece praticamente em todas as cartas aqui, ou todas as cartas, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso mostra que a mensagem para cada uma delas não era só para o pessoal daquela igreja, é para nós também, é para cada pessoa. Se você tem ouvido, se você consegue ouvir, se você, mesmo que não ouça, tem problema, isso não se refere, é simbólico, não se refere ao ouvido físico, mas se você tem esse entendimento, se você ouve essa mensagem, então veja o que o Espírito está dizendo para as igrejas, mas para você, para mim também. Próxima. Jesus, então, é aquele ser glorioso, morreu, ressuscitou e anda no meio das igrejas. As igrejas têm o seu problema, mas ele está aí caminhando, ele está no meio de nós, e ele não rejeita a gente. E a última tela, eu creio, está aqui Jesus batendo a porta, e a gente só pode abrir pelo lado de dentro. Ele talvez tenha a senha, tenha a chave, lá no começo ele aparece como aquele que tem a chave, que pode abrir, mas nessa porta do coração, ele não força, ele deixa para que a gente abra do lado de dentro. E hoje, este é o batido da porta que ele faz nessa última igreja aqui. E ele faz o convite para jantar, cear. A ceia era uma comida da noite, poderia ser comer uma pizza boa, vegetariana, sem muito queijo aqui também, né? Para não fazer mal, mas ele quer, em outras palavras mais informais, ele quer comer uma pizza, ele quer conversar, ele quer ter esse momento com você, comigo, com a gente. E assim nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Foi uma visão meio panorâmica aqui das igrejas, tem outros detalhes, mas não dá para a gente ver tudo, os 2 capítulos, num dia só, num estudo só, para ver tanta coisa assim, né? Mas eu espero que tenha agregado alguma coisa e dado uma visão um pouquinho ampla, é verdade, mas do que Jesus queria dizer para essas igrejas.
Tiago, podemos encerrar com uma oração? Não temos momento de perguntas aqui, porque já acabou o tempo, né? Então, vamos orar aqui. Deus eterno, nós queremos nessa noite louvar o teu nome, pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça, pelo teu carinho, pelas cartas de amor que tu envias para nós, através do Apocalipse, mas através das mensagens, das pregações, das palestras, das aulas, das conversas, da ação do teu Santo Espírito falando na nossa mente, dos recados que tu mandas para nós. Quem sabe aí dos e-mails, das mensagens de WhatsApp e de tantas mensagens que vêm através do céu para chegar ao nosso coração. Que nós possamos ouvir o que o Espírito está dizendo para nós e que possamos receber com carinho os elogios daquilo que nós estamos fazendo de bom, seja de trabalho, de envolvimento, trabalho missionário, de evangelização, seja de atitude, de comportamento, de amor a ti, mas aquilo que a gente precisar de um puxão de orelha, de uma repreensão, de uma crítica, que a gente possa receber também e mudar o rumo da vida. E nessas cartas, a palavra arrependimento, que é uma mudança, voltar, ir numa outra direção, é uma palavra que aparece várias vezes, que nós possamos praticar esse arrependimento e que possamos aceitar, no final de tudo, esse convite de Cristo para a gente cear com Ele, bater um papo com Ele, para a gente ter essa intimidade com Ele, essa familiaridade, para que a gente possa recebê-lo em casa, dentro do nosso coração, e que a gente possa, assim, desenvolver essa vida espiritual e morar com Ele eternamente. Que nós possamos receber também, pela Tua graça, essas promessas que foram feitas aqui. Pedimos que Tu abençoes esse grupo de estudo, os que acompanharam o estudo dessa noite, os que vão acompanhar depois, que todos recebam infinitas bênçãos vinda de Jesus, vinda do céu. Que tenhamos também uma visão maravilhosa de Jesus, como João teve. Esse Jesus amoroso, maravilhoso e glorioso, que possamos refletir a sua glória em nossa vida. Nós pedimos em nome do nosso Salvador. Amém. Amigos, obrigado aí. Foi bom estar com vocês. Espero que Deus abençoe cada um aí. Um abraço.